paz do Senhor a todos, amém? Todos estejam na graça de Deus. Hoje, irmãos, eu estou entrando aqui para dar continuidade à nossa leitura bíblica. Eu tive parada aí, né, por uns dias, porque realmente meu celular anda dando uns probleminhas. E até eu ter um celular bom, né, de vez em quando eu vou estar falhando aqui. Mas toda honra e toda glória para Deus e que vocês possam ser abençoados cada vez mais, amém? Que vocês possam me acompanhar. Nós estamos no livro de 2 Crônicas. Hoje nós estamos indo para o capítulo 26. Uzias, Azarias sucede a Amazias. Versículo 1. Então todo o povo de Judá tomou Uzias, o qual tinha 16 anos, e o puseram por rei em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou Elote e a restituiu de Judá, depois que o rei dormiu com os seus pais. Uzias tinha 16 anos de idade quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Jecólias, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme todas as coisas que tinha feito Amazias seu pai. Porque persistiu em procurar Deus nos dias de Zacarias, o qual era entendido em visões de Deus. Amém? E nestes dias que ele buscou o Senhor, ele o prosperou. Irmãos, que declaração, né? As palavras buscou o Senhor significa não somente desejar o que Deus deseja, e sim procurar a sua face intensamente. Este é o segredo de toda a vitória espiritual, social, financeira, física e mental. Para tudo em nossas vidas, nós temos que buscar apenas ao Senhor, amém? Os êxitos militares de Uzias. E saiu e guerreou contra os filisteus, e rompeu o muro de Gade, e o muro de Jabne, e o muro de Astode, e edificou cidades em Astode e na terra dos filisteus. E Deus lhe deu ajuda contra os filisteus e contra os árabes que habitavam em Gur-Baal, e contra os meunitas. E deram os amonitas presentes a Uzias, e se divulgou o seu nome até a entrada do Egito, porque o tinha tornado altamente poderoso. O programa de construção e prosperidade e o exército de Uzias. Edificou também Uzias torres em Jerusalém, junto à porta da esquina, e junto à porta do vale, e junto às esquinas, e as fortificou. Deste modo edificou também torres no deserto, e abriu muitas cisternas, porque teve muito gado, tanto nos vales como nas campinas, e vinhas às lavouras, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Teve também Uzias esquadrões de guerra, guerreiros, os quais saíam à guerra em tropas, conforme o número de censo deles, feito por mão de Liel, o escriba, e da Maaceias, o governador, por direito de Ananias, um dos capitães do rei. Todo o número dos chefes da família, valentes e esforçados, era de 2.600. E sob as ordens destes estava o exército de guerra de 307.500 guerreiros poderosos e fortes para ajudar o rei contra os inimigos. Uzias preparou para todo o exército escudo, lanças, capacetes, couraças, arcos, também fundas de atirar pedras. E fez em Jerusalém máquinas por invenção de engenheiros para que estivessem nas torres e nos cantos, para lançar flechas, grandes pedras, e sua fama se estendeu até muito longe, porque foi ajudado maravilhosamente até formar-se forte. O pecado e o castigo de Uzias. Olha, irmãos, nós estamos indo agora para um versículo que a gente vê, né? Que quase todos os profetas que esteve na presença de Deus, na presença do Senhor,
sempre estavam ali fazendo as coisas conforme Deus queria, a vontade de Deus, mas sempre vinha o pecado, irmãos. Por isso que eu digo a vocês, nós temos que estar vigilantes, porque o inimigo, ele está ao nosso derredor o tempo todo para nos fazer pecar. E isso também aconteceu naquele tempo. Por mais que aqueles servos do Senhor fossem fiéis, eles acabavam caindo em tentação e acabavam pecando, entendeu? Cometia os pecados. Mas quando estava já fortificado, o seu coração se enaldeceu até se corromper, porque se rebelou contra o Senhor de seu Deus. Entretanto, entrando no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Você vê aqui, ó, fala quando ele já estava fortificado, ele já estava forte. Deus tinha dado sabedoria e fortalecimento para ele. Mas devido ele estar forte, devido ele estar com o coração, ele vendo, né, que ele podia tudo, já sabia tudo, ele enalteceu, ele engrandeceu o coração e deixou Deus de lado. Mas entrou atrás dele o sacerdote Azarias e com ele 80 sacerdotes do Senhor, todos valentes. E resistiram contra o rei Uzias e lhe disseram: não a ti, ó Uzias, compete queimar incenso ao Senhor, mas aos sacerdotes filhos de Arão, que são consagrados para queimá-lo, sai do santuário. Porque transgredistes e não será para honra tua diante de Deus o Senhor. E cirou Uzias, que tinha um incendário na mão, para queimá-lo. E nessa sua indignação contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa, diante dos sacerdotes da casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Azarias, o sumo sacerdote, olhou para ele, todos os sacerdotes, e eis que a lepra estava em sua testa, e fizeram sair às pressas daquele lugar. E ele também se apressou a sair, porque o Senhor o tinha ferido. Assim o rei Uzias ficou leproso até o dia de sua morte, e habitou em uma casa separada, porque tinha sido separado da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, teve o cargo da casa real, governando e julgando o povo da terra. Irmão, sua transgressão foi mais séria do que ele se deu conta. Tentar queimar incenso sobre o altar mostra a desobediência dele, né, a Deus. Aponta o fato de que ele, em essência, estava dizendo que ele já não necessitava de um Salvador. Somente o sacerdote é que quem podia oferecer incenso, pois simbolizava um tipo de Cristo, como um mediador entre Deus e o homem. O pecado da igreja moderna é o pecado de ignorar ou negar a cruz. Cristo tem que ser adorado como Salvador, pois ele é o Salvador pelo que fez na cruz. Se Jesus for adorado ou buscado de qualquer outra maneira, será como um outro Jesus, o que Deus nunca aceitará. Assim o rei Uzias ficou leproso, devido à sua desobediência, devido à sua falta de lealdade, né? A pecaminosidade aludida pela lepra, que foi a enfermidade que Deus lançou sobre a vida dele, sempre temos que recordar que Cristo é a fonte de todas as coisas que pertencem ao crente. E a cruz é o meio pelo qual todas essas coisas nos vêm. Se tentarmos obter algo do Senhor por outros meios além da cruz, afirmaremos em efeito como Uzias, que somos o nosso próprio Salvador. Para ser franco, irmãos, ele teve medo de que o Senhor o matasse. E se não fosse pela misericórdia de Deus, seria exatamente isso que teria acontecido. Irmãos, as pessoas, né, naquela época, eles sabiam, eles tinham consciência do castigo de Deus sobre eles.
Mas, ao mesmo tempo, Deus sempre mostrava misericórdia. Deus sempre procurava lidar com seus filhos de maneira que não fosse tão severo. Mas Uzias acabou se tornando um homem leproso até o dia da sua morte. Foi o castigo que Deus lançou na vida dele. Ele não precisava ter passado por isso, mas devido à sua desobediência, enalteceu, ele quis ser mais, ele quis ser grande. As únicas pessoas que poderiam entrar dentro do templo para queimar incenso seriam os sacerdotes escolhidos por Deus. Ele se sentiu no direito de entrar para queimar o incenso. E isso foi pecaminoso na presença de Deus. E assim somos nós hoje, irmãos. Nós temos que saber até onde nós podemos ir. Deus nos dá o livre-arbítrio, mas cabe a nós saber até onde nós podemos ir. Não é assim de qualquer maneira. Não é da nossa vontade, sim da vontade de Deus. Amém? A morte de Uzias. Outros fatos mais sobre Uzias, tanto os primeiros como os últimos, escreveu Isaías, o profeta, filho de Amós. E dormiu Uzias com seus pais, e o sepultaram com seus pais no campo dos sepulcros reais, porque disseram, leproso é. E reinou Jotão, seu filho, em lugar dele. Capítulo 27, irmãos. Jotão reina sobre Judá. Desde os 25 anos de idade, Jotão começou a reinar e 16 anos reinou em Jerusalém e o nome da sua mãe foi Jerusa, filho de Zadok. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme todas as coisas que tinha feito Uzias seu pai. Olha aqui, irmãos, né? Olha o detalhe. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme todas as coisas que tinha feito Uzias seu pai. No início, ele foi reto aos olhos de Deus, exceto que não entrou no templo do Senhor. O povo seguia corrompendo-se na idolatria, né? Edificou ele a porta superior da casa do Senhor e sobre o muro da fortaleza de Ofel edificou muitas obras. Além disso, edificou cidades nas montanhas de Judá, palácios e torres nos bosques. A vitória de Jotão sobre Amon. Ele também esteve em guerra contra o rei dos filhos de Amon, aos quais venceu, e lhe deram filhos de Amon naquele ano 100 talentos de prata e 10.000 coros de trigo, e 10.000 cevada. Isso lhe deram os filhos de Amon também no segundo ano e no terceiro. Assim Jotão se fortificou, porque preparou os seus caminhos diante do Senhor Deus. Que declaração preciosa, né, irmãos? A morte de Jotão. Outros feitos de Jotão e de todas as suas guerras e os seus caminhos, eis que estão escritos nos livros de reis do Israel de Judá. Quando começou a reinar, tinha 25 anos de idade, 16 anos reinou em Jerusalém. E dormiu Jotão com seus pais, o que sepultaram na cidade de Davi, e reinou em seu lugar Acás, o seu filho. Capítulo 28. Acás reina sobre Judá. Olha só, irmãos, esse é o Jotão, né? Esse rei, ele reinou e todo o reino dele, ele fez a vontade de Deus. Mesmo que ali naquela cidade houvesse idolatrias, houvesse ainda pessoas pecaminosas, ele continuou servindo ao Deus dele, fazendo as vontades de Deus, né? Esse aqui a gente viu que não terminou no pecado. Acás reina sobre Judá. A idade de 20 anos era Acás quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém, mas não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai. De fato, Acás foi um dos reis mais ímpios que governou sobre Judá, né, irmãos? Olha só, já começa aqui do início, né? Antes andou nos caminhos dos reis de Israel, e além disso fez imagens fundidas aos Baalins. Queimou também incenso no vale dos Balhos e Inom, e queimou seus filhos no fogo. Olha que pecado, irmãos. O sacrifício humano. Naquela época, Acás, ele fazia sacrifícios humanos, principalmente com seus filhos, irmãos. Imagine se hoje, apesar que se a gente for buscar por aí,
Existem pessoas que fazem essas maldades, irmãos. Por isso que eu falo que a vinda de Deus está próxima. Muitas coisas que estão acontecendo está aqui nos livros. Nós podemos ver aqui que muitas coisas que hoje está acontecendo aqui na nossa terra está nessa época também daquela época que nós estamos aqui, ó, fazendo essa leitura bíblica. Nós vemos muitas coisas que aconteceu, que está acontecendo hoje, irmãos. Então, nós temos sim que vigiar. Deste modo, sacrificou e queimou incenso nos lugares altos e nas colinas e também debaixo de toda árvore espessa. Acas é vencido por Israel e pela Síria. No caso, já vem a sua derrota, né, irmãos? E por isso o Senhor Deus o entregou nas mãos do rei dos sírios, os quais denotaram e levaram dele uma grande multidão de presos em cativo, que trouxeram a Damasco, e também foi entregue nas mãos do rei de Judá, Israel, o qual lhe infligiu grande derrota. Porque o filho de Ramalias, Peca, matou em Judá num só dia 120.000. Todos homens valentes, porquanto tinha deixado o Senhor Deus de seus pais. O motivo do juízo, obviamente, é claro, é o pecado. Deste modo, Sicre, homem poderoso de Efraim, matou Maazéias, filho do rei, e Azricão, o seu mordomo, Eucana, o segundo depois do rei. Tomaram também cativos os filhos de Israel e seus irmãos, dos de Judá, 200.000 mulheres, filhos e filhas, e saquearam também deles grandes despojos, o qual trouxeram também Samaria. O profeta. Havia então um profeta do Senhor que se chamava Obed, o qual saiu diante do exército quando estava em Samaria. E lhes disse: Eis que o Senhor, o Deus de vossos pais, irando-se contra Judá, entregou nas nossa mão, e vos matastes com ira, que chegou até os céus. E agora determinaste sujeitar a vós, Judá, Jerusalém, como servos e servas. Porventura, vós mesmo não sois culpados de ter pecado contra o Senhor, vosso Deus? Ouve-me, pois, agora, e tomai a enviar os cativos que trouxeram presos dos irmãos. Vosso Senhor está irado contra vós. Levantaram-se, então, alguns homens, dentre os principais dos filhos de Efraim, a saber, Azarias, filho de Joná, Berequias, filho de Mesimolete, Jeisquias, filho de Jalum, Amazias, filho de Acdai, filho contra os que voltavam da guerra. E lhes disseram: Não colocarão aqui estes cativos, porque o pecado contra o Senhor será sobre nós. Vós tratais de acrescentar sobre nossos pecados e sobre vossas culpas, porque também o Senhor, o nosso delito e a ira do furor já está sobre Israel. Por fim, alguém prestou atenção ao profeta de Deus, irmãos. Então o exército deixou os cativos e o despojou diante dos príncipes e de roda das multidão. E se levantaram os homens nomeados e tomaram os cativos e se vestiram dos despojos aos que deles estavam nus, vestiram-nos e calçaram-nos e lhes deram o que comer e de beber. E os giram e conduziram os jumentos, todos os que estavam fracos, e os conduziram até Jericó, a cidade das palmeiras, para perto de seus irmãos, e eles retornaram a Samaria. Alguém, ouviu a voz do profeta. Os edomitas filisteus invadem Judá. Naquele tempo enviou o rei Acaz e pedia aos filhos de Assíria que os ajudassem, porque outra vez mais os edomitas tinham vindo e ferido de Judá, e tinham levado presos em cativo. Deste modo, os filisteus se deram pelas cidades das planícies e ao sul de Judá, e tinham tomado Bet-Semes, Aijalon, Caderote e Zocó, com as suas aldeias, Tina também com as suas aldeias, e Gico com as suas aldeias, e habitavam nelas. Porque o Senhor tinha humilhado Judá por causa de Acaz, rei de Israel, porquanto ele tinha despido Judá, e tinha pecado gravemente contra o Senhor. E veio contra Tiglat-Pileser, rei dos assírios, porém ele o reduziu à estreiteza
e não os fortaleceu. Embora tenha Acaz tomado despojos da casa do Senhor e da casa real e dos príncipes para dar ao rei da Síria, tudo isso, porém, não o ajudou. Além disso, o próprio rei Acaz, no tempo que aquele que apertava, acrescentou ainda mais transgressão contra o Senhor. Irmãos, o Espírito Santo usou a última frase para assinalar isso. Houve 3 outros transgressores, especialmente registrados nas palavras de Deus. São eles, Caim, Dadã e Abirão. Quando lemos o relato sobre Acaz, que diz que ele estava sendo oprimido devido à sua rebelião, parece tão claro que a maioria do mundo, até na igreja, procura ajuda de outras coisas, além de Deus. Refiro-me a feitiçarias ou psicologia humanísticas, irmãos. Hoje, o nosso Salvador, o nosso médico é Deus. É Ele que pode nos curar, é Ele que pode nos salvar. Apenas Deus. Claro que muitas vezes Deus usa os médicos terrestres, mas são médicos guiados por Ele e não em casas de umbanda, casa de pessoas de adivinhões. Não, isso não vem de Deus. Então, nós temos que entender que a nossa salvação estar na presença de Deus. É Ele que vai nos guardar, é Ele que nos salva. Se nós estamos aflitos, é Ele que nós temos que procurar. Se nós estamos doentes, é a Ele que nós temos que procurar. É sempre Ele, nós temos que ser fiel a Ele, irmãos. Que é o que diz aqui na palavra, sempre, a todo momento. A partir do momento que nós abandonamos nosso Deus, nós caímos no pecado e, infelizmente, o pecado vem o resultado. É a enfermidade, a aflição, é a dor, é a doença, é maldições, é a morte. Então é isso que nós temos que pensar sempre, irmãos. E além disso, recolheu a casa os utensílios da casa de Deus e os quebrou. E fechou as portas da casa do Senhor e fez para si altares. Em Jerusalém, em todos os recantos. Tragicamente, a igreja na atualidade está fechando as Bíblias. O único compêndio da verdade revelado no mundo, a maioria do que é pregado é ensinado sobre o que professa ser a palavra de Deus. Em contrapartida, psicologia. A psicologia pode, em ênfase, sobre a pessoa ou o problema, em lugar de Cristo e a cruz. Não existisse vantagem alguma na vítima, nem no sintoma. Há vantagem somente no vencedor, o qual é Cristo. Fez também lugares altos em todas as cidades de Judá para queimar incensos e outros deuses, provocando assim a ira do Senhor teu Deus, os deuses de seus pais, algo que nos desvia da Bíblia como o mal de Acaz, ou sutil solução proposta da psicologia, provoca a ira do Senhor da glória. A morte de Acaz. Ora, seus outros feitos e todos os seus caminhos, tanto nos primeiros quanto nos últimos, eis que estão escritos no livro dos reis de Judá e de Israel. Acaz dormiu com seus pais e sepultou na cidade de Jerusalém, mas não o colocaram nos sepulcros dos reis de Israel e reinou em seu lugar Ezequias, seu filho. Irmãos, nós vemos aqui, irmãos, que a idolatria sempre está ao nosso derredor. A adoração de outros deuses, adoração de imagens, adoração de fetiches e deixando sempre Deus de lado. Muitas igrejas hoje estão fechando não só as suas portas, como a Bíblia. Então nós temos que entender que é através da Bíblia, é através da palavra de Deus que nós podemos ter o conhecimento de Deus em nossas vidas. Nós temos que estar ligado a Deus, nós temos que estar com um compromisso de estar na presença dele sempre, porque muitas vezes nós deixamos Deus de lado para viver no mundo. Mas o que o mundo tem para nos oferecer, irmãos? O mundo não tem nada para nos oferecer. O mundo nos oferece o vício, as transgressões, as contendas, as falsidades, o ódio, a ira. O mundo nos oferece até mesmo um mundo cheio de luxúria,
Mas e aí? E as nossas almas? A nossa vida? Será que nós somos salvos através do mundo? Não, irmãos, nós não somos salvos através do mundo. Porque o mundo tem muitas escolhas, tem muitas coisas, muitos pratos para nos oferecer. E o que o caminho de Deus tem a nos oferecer? Não são muitas coisas, mas é tudo em nossas vidas, que é a nossa salvação, irmãos. Nós temos que entender que a nossa salvação está em primeiro lugar. Amém? O capítulo 29. Ezequias reina sobre Judá. Ezequias começou a reinar sendo de 25 anos de idade, reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Ábia, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme todas as coisas que tinha feito Davi seu pai. O avivamento sobre o governo de Ezequias. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E fez retornar os sacerdotes levitas, ajuntou na praça oriental. Ele disse: ouve-me, levitas, e vos fortificai agora, e santificai a casa do Senhor, Deus dos nossos pais, e tirai os santuários de toda a imundície. A palavra santificar ou santificação, neste caso, significa simplesmente separar algo ou alguém para uso exclusivo para Deus. Para fazer isso, a imundície teria que ser tirada do lugar santo. Porque os nossos pais se rebelaram e praticaram o que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus, pois os deixaram e apartaram os seus olhos do tabernáculo do Senhor e lhe transvoltaram as costas. E também fecharam as portas do alpendre e apagaram as lâmpadas. Não queimaram incenso, nem sacrificaram holocaustos ao Deus de Israel ao santuário. Por isso a ira do Senhor veio sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à confusão e à abominação e aos escárnio, como tendes vós vistos com os seus próprios olhos. Eis que nossos pais têm caído à espada, e os nossos filhos e filhas e nossas mulheres estiveram em cativeiro por isso. Agora, pois, eu determinarei fazer uma aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se vá para além de nós a ira do Senhor, seu furor. Meus filhos, não vos enganeis agora, porque o Senhor escolheu a vós para que estejais diante dele, e lhe sirvais e sejais seus ministros. A aliança consistia simplesmente em obedecer a palavra de Deus. Ezequias está dizendo essas coisas aos sacerdotes e aos levitas. O templo purificado e preparado para adoração. Então os levitas se levantaram, Maate, filho de Amazel, a Joel, filho de Azarias, dos filhos dos coatitas, dos filhos de Merari, Quis, filho de Abide, Azarias, filho de Jealelel, e dos filhos de Gezon, Joar, filho de Zimá, e Eden, filho de Joá. E dentre os filhos de Elisafã, Siri e Zureel, e dentre os filhos de Asaf, Zacarias e Matanias. E dentre os filhos de Hermã, Joel, Simei, e dentre os filhos de Jodurutum, Zemaias e Uzil. Esses ajuntaram seus irmãos e se santificaram e entraram conforme o decreto do rei para a palavra do Senhor para purificar a casa do Senhor. E entrando os sacerdotes dentro da casa do Senhor para purificar, tiraram fora todos os átrios da casa do Senhor, toda a imundícia que achavam no templo do Senhor, a qual tomaram os levitas para tirá-la para fora aos ádrios e o cedron. E começaram então a santificar no primeiro dia do primeiro mês, ou ao 8º dia do mês, vieram os pórtico do Senhor e santificaram a casa do Senhor em 8 dias. E no dia 16 do primeiro mês acabaram e logo foram ter como rei Ezequias. Lhe disseram: já purificamos toda a casa do Senhor, o altar, o holocausto e todos os seus instrumentos e a mesa dos pães, das proposição com todos os seus utensílios. E deste modo também preparamos, santificamos todos os objetos em suas transgressões. O rei Acás tinha lançado fora quando reinava, e eis que estão diante do altar do Senhor. O culto do templo é restaurado. E levantaram-se de manhã bem cedo, Ezequias reuniu os principais da cidade e subiu à casa do Senhor. E apresentaram 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros, 7 bodes, para a expiação do pecado,
pelo reino, pelo santuário e por Judá. E disse aos sacerdotes filhos de Arão, que os ofereceram sobre o altar do Senhor. E os mataram, pois os bois dos sacerdotes tomaram o sangue e os arpegiram sobre o altar. Mataram também os carneiros, arpegiram o sangue sobre o altar. Deste modo também mataram os cordeiros. E depois trouxeram os bodes para expiação pelo pecado diante do rei da multidão e puseram sobre eles as suas mãos. E os sacerdotes os mataram. E os fizeram expiação, aspergindo o sangue deles sobre o altar, para reconciliar todo Israel, porque o rei havia ordenado que fosse aquele holocausto a expiação pelo pecado de todo Israel. E também os levitas da casa do Senhor, com símbolos e saltérios e harpas, conforme o decreto de Davi e de Gade, o vidente do rei e Natã, o profeta, porque aquele mandamento veio da parte do Senhor por mão de seus profetas. A música e o jubilo sempre acompanharam a fé apropriada na cruz, irmãos, porque todos os pecados foram lavados e tirados por Cristo. Os levitas estavam com os instrumentos de Davi e os sacerdotes com as trombetas. Então ordenou Ezequias que se oferecesse o holocausto sobre o altar, e ao tempo que começou o holocausto, começou também os cânticos ao Senhor, com as trombetas e os instrumentos de Davi, rei de Israel. E toda a multidão adorava, e os cantores cantavam, e os trombetistas soaram as trombetas, para tudo isso até acabar o holocausto. E quando acabaram se oferecê-lo, inclinou-se o rei, todos os que com ele estavam, e adoraram. Então o rei Ezequias e os príncipes disseram aos levitas que exaltasse ao Senhor com as palavras de Davi, Asaf, o vidente, os salmos. E eles louvaram com grande alegria, inclinando-se, adoraram. E respondendo Ezequias disse: Agora vos tendes consagrado a vós mesmos o Senhor, achegai-vos, pois apresentei sacrifícios e louvores, ofertas de alimentos. Na casa do Senhor, e toda a congregação apresentou-se sacrifícios e louvores, todo o coração dispostos trouxeram holocaustos. E foi o número dos holocaustos que trouxe a congregação 70 bois, 100 carneiros, 200 cordeiros, tudo isto para o holocausto do Senhor. E as ofertas consagradas foram 600 bois e 3.000 ovelhas. Mas os sacerdotes eram poucos e não podiam esfolar todos os holocaustos. Os seus irmãos, os levitas, ajudaram-nos até acabarem a obra, e até que os sacerdotes se santificaram, porque os levitas disseram maior prontidão de coração para que eles santificassem do que os sacerdotes. E assim houve grande abundância de holocaustos com a gordura das ofertas pacíficas e libações e a cada holocausto. O suco da uva derramado sobre o altar, libações, representava Cristo, que derramava sua vida na cruz. E assim ficou estabelecido o ministério da casa do Senhor. E se alegrou Ezequias com todo o povo, pelo que Deus havia preparado para o povo, porque a obra foi realizada com prontidão. Ezequias, ele tomou, né, o templo de Deus. Ele limpou o templo, né? Ele fez com que todas aqueles atos pecaminosos, santuários pecaminosos, foram coisas que fizeram dentro do altar, dentro do tabernáculo de Deus. Ele foi lá e limpou, né? Ele colocou uma transparência, uma luz divina para que Deus pudesse abençoar através dos holocaustos, através dos sacrifícios, que Deus pudesse ter misericórdia daquele povo que estava vivendo em poder dos pecados do antigo rei, irmãos. Amém? Hoje nós vamos dar continuidade aqui, nós vamos ler o Salmo 91, amém? Que vocês possam me acompanhar no Salmo 91, que o Salmo 91 possa trazer grandes vitórias, grandes bênçãos na vida de cada um de vocês, amém? E que vocês possam se sentir, irmãos, de coração aberto, acompanhando essa leitura bíblica, que vocês possam também me acompanhar. Eu peço perdão a vocês por não ter entrado esses dias aí para trás, porque infelizmente, irmãos, eu
preciso achar, né, um local em silêncio, um local apropriado para falar da palavra de Deus, para falar e transmitir a vocês a mensagem de Deus, amém? Vamos ler o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é meu Deus, o meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da besta destruidora. Cobrir-te-ás com suas penas e debaixo de suas asas estarás seguro. A sua verdade é seu escudo e broquel. Não temerás o terror noturno, nem seta que voe de dia, nem pestilência que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, é o meu Deus, o meu refúgio, minha fortaleza. Do Altíssimo fizeste tua habitação. Não te sucederá mal nenhum, nem praga alguma tocará a tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Nas tuas mãos eles te levarão, para que não tropeces com o pé em pedras. Pisarás o leão e a cobra, calcarás o pé do filho, o leão e a serpente. Porquanto a mim tem encarecidamente me amado, também o livrarei, pô-lo-ei em um alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, com ele estarei na angústia, dela o livrarei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longa vida, lhe mostrarei a minha salvação. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entro na sua presença nesse momento, Pai querido, Pai amado, apresentando a cada vida que aqui se encontra, Pai querido. Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor possa levantar homens e mulheres corajosos, guerreiros, Pai, que possam acompanhar essa leitura bíblica, que possam compartilhar, levar a sua palavra mais longe, Pai. Que eles possam, Senhor meu Deus, se santificar em Ti, se fortalecer, Pai, na Sua santidade, Pai. Que nós possamos acreditar que somente em Ti nós encontramos a salvação. Pai, leva refrigério na vida dos teus filhos. Visita, Senhor meu Deus, a casa dos teus filhos. Vai tirando, Senhor meu Deus, todo o mal, Senhor meu Deus, dos caminhos dos teus filhos e filhas, Pai. Pai, responde, Senhor meu Deus. Ouve as orações dos seus filhos. Ouve os clamores de cada um deles, Pai. Eu não sei o que eles necessitam, mas o Senhor sabe, porque o Senhor está atento, Senhor meu Deus, com os seus olhos e seus ouvidos a tudo, Pai. Então, que o Senhor possa ir, Senhor meu Deus, de encontro, papai querido, a cada um deles, Pai. Cumprindo, Senhor meu Deus, os seus propósitos na vida deles na hora certa, no seu tempo. Pai querido, cura, papai querido. Vai de encontro com suas mãos divinas, Pai. Vai tirando toda enfermidade, Pai. Carnal, espiritual, Pai. Vai abençoando a vida sentimental, a vida financeira, a vida familiar. Vai abençoando, Senhor meu Deus, a saúde, Senhor meu Deus, dos teus filhos. Cura o câncer, cura a diabetes, cura, Senhor meu Deus, a síndrome do pânico, a depressão. Vai curando, papai querido, todo o mal lançado sobre a vida dos teus filhos e filhas, Pai. Assim eu te peço, Pai querido, e entrego a vida de cada um deles nas suas mãos. Pai, protege os meus filhos, a minha casa, a minha vida. Vai de encontro aos meus familiares, Senhor meu Deus, os meus parentes de longe e de perto, Pai. Vai de encontro, Senhor meu Deus, à vida de cada filho seu. Vai de encontro, Senhor meu Deus, os seus parentes e familiares. Vai de encontro ao seu trabalho. Pai, vai abençoando, Senhor meu Deus, a vida financeira dos seus filhos, que eles possam, Senhor meu Deus, realizar os sonhos tão esperados que eles esperam. Pai querido, Pai amado, toca em todas as papeladas, Senhor meu Deus, seja ela qual for, Pai, para que o Senhor possa levar resposta na vida dos teus filhos e eles venham trazer grandes testemunhos, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. E todos dizem amém. Graças a Deus. Fiquem todos na paz do Senhor. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que vocês possam compartilhar. Que vocês possam se inscrever aqui no canal. Entra aí, ativa o sininho para que vocês possam receber notificações. Amém? Fiquem todos na paz de Deus.